Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com uma das pessoas mais inteligentes e corajosas que eu já conheci na minha trajetória profissional. É o Raoni Rossetti. Ele trabalhou 11 anos e meio na XP. É um expert em mercado financeiro. E agora ele saiu para tocar alguns projetos pessoais e também por buscar qualidade de vida. Não é isso mesmo, Raoni? Tudo bem contigo? Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua trajetória profissional que as pessoas têm que conhecer, que afinal de contas, antes da XP, você tem uma baita história para contar, né? Legal. Roberta, obrigado pelo convite. Olá a todos. Obrigado pela introdução e saiba que tenho um carinho gigantesco por você. Você é uma grande representante feminina no mercado financeiro global, né? Dada a tua posição, né, numa das maiores bolsas de valores do mundo, uma das instituições mais relevantes para o mercado financeiro global. Então, você certamente é fonte de inspiração para mim e para muitas pessoas, tá? Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, pessoal, contando um pouquinho, né, quem é o Raoni e da onde eu vim, eu gosto muito de falar isso, por quê? Porque eu não venho de uma família do mercado financeiro, meus parentes, ninguém tinha dentro de casa assim uma cultura do investimento, uma cultura de mercado, de bolsa de valores. Eu também não possuía nenhum amigo ou referência próxima sobre o mercado financeiro, e eu venho de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, Mojimirim, uma cidade de quase 100 mil habitantes, que também não tem nada de cultura do mercado financeiro, né? Eu gosto de dizer isso porque, para muitos, o mercado financeiro é algo, às vezes, inacessível, limitado às grandes capitais, ou melhor, nem às grandes capitais, né? Talvez São Paulo, né? E eu sou a Exatamente. prova concreta de que isso não é verdade, Roberta. O mercado financeiro, ele é para todos que queiram, de fato, entrar nesse meio. Então, eu vou dar uma palhinha aqui de como Sim, foi esse por o começo favor. de tudo, né? Sempre fui um menino de brincar no sítio, brincar na terra, andar de bicicleta, gostava de acampar, era escoteiro, e eu tinha um sonho de ser engenheiro e trabalhar ligado à aeronáutica. Sempre fui muito estudioso, afinal, eu sabia que conhecimento, sabia, e é uma coisa que eu sempre defendo, né? O conhecimento, ele é um ativo que ele só vem para somar, ele é muito rico, e quanto mais a gente procura qualificação, conhecimento, a gente sempre vai além, né? E isso eu trago desde pequeno, muito mérito dos meus pais. Meus pais sempre privilegiaram, sou de uma família de classe média, e meus pais nunca mediram esforços para me colocar nas melhores escolas, comprar os livros que eu queria. Isso foi muito bom e é o que eu trago pro meu filho, né? Eu sou pai de um menininho aí, de 1 ano e meio. Lindo, muito lindo. Passei na USP, estudei engenharia mecânica e sempre querendo ir além, logo no primeiro ano eu descobri uma oportunidade de intercâmbio para a Alemanha. Não falava alemão, também não sou de família de origem alemã e nunca tinha feito uma aula de alemão. Fui atrás, aprendi a falar um pouquinho ali, passei no processo seletivo, fui na Alemanha com foco em estudar aeronáutica, né? Consegui um trabalho ligado era um projeto, era um cockpit de simulação de voo para a Força Aérea Alemã. Foi uma experiência super legal, com vários gringos, aquela miscigenação cultural, de idiomas, foi muito Uhum. interessante. Mas, Roberta, para a gente ver, né, como a vida ela pode tomar caminhos diferentes, às vezes com pequenas curvas, né, com pequenos detalhes. Era um dia qualquer, eu estava na casa de um amigo de Teresina, lá na Alemanha, né? Olha que loucura, né? Fui na Alemanha, fiz amizade com uma pessoa de outro lado do Brasil, nos tornamos grandes amigos. Aí um dia à noite na casa dele, passei na frente do quarto dele e vi um negócio piscando, né? O nome dele é Laurindo. Eu falei, Laurindo, o que é esse negócio piscando no teu computador? Isso é uma plataforma de negociação, é um home broker. Nossa, né, mas home broker? O que é Como isso? Esses assim, né? gráficos, esses negócios mexendo, né? Para ver, pessoal, como é distante, né, de muitos, esse primeiro acesso, né, ao mercado financeiro, ele me contou. E foi paixão à primeira vista. Dali em diante, acho que não teve um dia que eu não passei a acompanhar a Bolsa de Valores. Mas eu havia recebido um convite que muitos estudantes de engenharia aí, acho que sonham. Bom, o convite era o seguinte, né, eu continuar na Alemanha, eu poderia trancar a USP e ia continuar meus estudos na Alemanha, seguir carreira por lá, ou seja, morar num país de primeiro mundo, com tudo pago, estudando engenharia no país da engenharia mecânica,
né? Era um grande sonho. Mas eu precisava voltar para o Sim, Brasil. o menino de Mogi Mirim, não é verdade? Está na Alemanha, ter a oportunidade de ficar lá, realmente foi, né, uma surpresa. Mas É uma aí surpresa. vem a Mas aí, ó, reviravolta. aí veio a reviravolta, né? Eu sempre fui uma pessoa, hoje eu olho para trás eu percebi isso, né? Mas naquele momento eu não entendia, né? Eu sempre gostei de risco, né? Não é à toa que eu adoro bolsa de valores, né? Eu voltei para o Brasil e voltei para o Brasil sabendo que eu ia ficar 3 meses no Brasil. Depois ia fazer minhas malas e ia para a Alemanha, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu deixei minhas roupas na Alemanha, enchi minha mala de cerveja, trouxe só cerveja para o Brasil e deixei tudo lá, afinal eu ia voltar. Cheguei no Brasil com um patrimônio de 800 euros, que foi meu último salário como estagiário, né? Voltei para o Brasil e pensei, poxa, por que não otimizar esses meus 3 meses aqui no Brasil e conhecer um pouco mais desse negócio aqui de mercado financeiro e depois eu volto para a engenharia e sigo minha vida, né? Entrei no site da Bolsa, mandei currículo para todas as instituições que eu vi no site da Bolsa, né? As corretoras, bancos, Uhum, uhum, mandei para todos. Fui aprovado no Credit Suisse, né? Que uhum. na época, né? Hoje eu acho que o processo seletivo deles continua sendo bem concorrido, difícil, mas na época era o mais difícil. Eu Era imagino. muito concorrido, era tenso o processo. Eu fui aprovado e assim que eu fui aprovado, eu estava com um contrato para ser assinado, me chamaram, né, da XP para conversar. Me chamaram na XP para conversar e eu adorei a conversa. Eu adorei a Uhum, conversa por quê? Porque era uma corretora que até então não tinha tanta relevância ainda, estava no comecinho, estava dando os seus primeiros passos. uhum, Só que as pessoas que conversaram comigo me fizeram abrir a cabeça pelo seguinte, né, Roberta? Eram executivos de grandes instituições que tinham ido para lá. Aí uhum, eu pensei, falei, poxa, eu como jovem, eu vou aprender mais aonde? Em uma uhum, instituição onde as pessoas elas estão aqui com sangue nos olhos para fazerem a diferença, ou eu vou uhum. entrar numa grande instituição e ser o estagiário número 77, né? Falei, Da não, eu vou Alemanha. para um lugar onde eu preciso aprender, né? E Uhum, sempre com a cabeça de aprendizado, aprendizado, eu privilegiei onde eu achava que eu ia aprender. uhum. Aí, Roberta, acelerando um pouco a história, né? 2 anos depois, um amigo voltou da Alemanha e trouxe minhas sopas. Não fui para a Alemanha, Trouxe insisti mais de vir. cerveja também ou não? Sempre, né? E cumpri 11 anos e meio aí de mercado financeiro, né? Não, e isso é impressionante porque foi o que você disse, né? É o sonho de muita gente, em muitos momentos, morar fora, ter uma oportunidade, ter uma bolsa de ficar. E você veio e arriscou e foi corajoso e mudou e investiu em algo que você acreditou. Então, assim, é interessante falar sobre isso e falar sobre esse mercado financeiro que muita gente acha que é tão difícil e tão distante, não é, Raoni? Nossa, como que eu faço? Mas, nossa, é muito difícil, isso não é para mim. Ah, então, assim, o importante é desmistificar um pouquinho esse mercado. E acho que você está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido no seu Instagram, que você responde várias perguntas de várias pessoas que estão lá sempre te procurando como mentor mesmo. E também é através do Telegram, que você manda cartas que são que servem como inspiração também nessa questão de ter foco, não é? Porque várias vezes você tem que trabalhar os dois lados, o emocional e também o profissional, não é, Raoni? Sim. Não, primeiro ponto, né, em relação ao mercado, essa oportunidades no mercado financeiro, né? O Brasil, ele é tão rico de oportunidades, pessoal. Eu morei na Alemanha, eu já tive a oportunidade aí de visitar dezenas de países, morei em Nova York, e quando eu olho para o Brasil, eu vejo tanta oportunidade aqui dentro, tanta oportunidade, que eu mal consigo pensar em montar alguma coisa fora do país, porque aqui é tão grande a riqueza, sobretudo no mercado agro, tem muita coisa legal para ser feita, né? E a Roberta, ela comentou, né, sobre o meu canal no Insta, no Telegram, e o que eu aprendi ao longo da minha carreira, que não existe separação entre o indivíduo profissional e o indivíduo pessoal. As pessoas são uma coisa só. Então, fazer essa diferença, eu profissional e eu pessoal, é algo errado. E eu vivi isso na pele, tá? Eu já passei por estresse, eu já passei por alguns momentos onde eu fui muito para um lado e esqueci um pouco o outro lado. E quando eu encontrei o equilíbrio entre amizade, família, esporte, lazer, trabalho, espiritualidade, alimentação, tudo isso fez muita diferença, né? Isso que eu estou tentando trazer
para as pessoas, né? E uma palavra, Roberta, que para mim ela é game changer, assim, ela muda o jogo para tudo, né? É clareza. Uhum. Então, uma coisa é você jogar no escuro, onde você Uhum. não sabe onde você está, você não tem métricas, você não mensura nada. A outra coisa é quando você sabe exatamente onde você está pisando. Isso vale para tudo, vale para a família, para o esporte, para todas essas áreas, né? Então, isso que eu estou tentando levar para as pessoas, né, que me seguem. E quem sabe vem aí alguma novidade no meio do caminho, né? A gente não vai fazer um spoiler agora, mas quem sabe a gente vem numa novidade. E é engraçado que eu tive um bate-papo muito legal com a Raoni. Lembra, Raoni, que a gente estava em Nova York, que eu fui levar o livro Mulheres do Agro, né? Que eu sou coautora, que fui levar para você. E a gente foi tomar um café. E a gente pediu um café em Nova York e veio, gente, acho que um pote, assim, né? Você lembra? Era um negócio enorme, assim. Não era uma xícara de café, como a gente está acostumado. Era sei lá, a gente não sabia nem Uma como cuia. pegar o negócio para tomar realmente, né? E aí a gente começou naquele momento a falar, nossa, a gente tem que pensar fora da caixa mesmo, né? A gente tem que, olha que diferente isso. E foi engraçado isso, que a partir dali a gente se aproximou e começou a conversar muito mais dessa questão de educação, dessa importância das pessoas realmente buscarem esse equilíbrio, né? Mas aproveitando um pouco a sua parte profissional, todo o seu expertise, eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas também me fazem, e eu queria trazer isso. A diferença de broker e de trader. Como que a gente Então, explica isso, Raoni? Me ajuda. vamos lá. Eu fui broker de 2008 a 2014, 2015. O broker, ele é o grande intermediador. Em outras palavras, eu gosto de associar o broker a um maestro. Tá? Então, o broker, como ele está em contato com os grandes traders, tá? E trader entenda como um trader de uma tesouraria de um banco, o trader de uma trading, de um fundo de investimento, um trader pessoa física. Tá? E o broker, ele é aquele indivíduo que ele faz a intermediação dessas pessoas, ou seja, ele junta quem quer comprar com quem quer vender. Então, pense nele como um grande maestro, onde ele sabe onde a música está tocando, onde cada músico ele é melhor, a necessidade de cada um. Então, o broker ele fica acompanhando o mercado com uma ótica diferente. E o grande papel dele é atender os interesses do comprador, ajudar o comprador a comprar de uma melhor forma e achar contraparte para esse comprador que precisa executar a operação com uma qualidade diferenciada. Por quê? Porque o broker ele executa as grandes operações. Então, não é uma operação de 10 lotes de boi gordo ou de 100 mil reais de Petrobras. São operações de milhões, às vezes bilhões de reais. Uhum. Então, o papel que a gente chama, né, dando uma complicadinha assim, né, que a gente chama de microestrutura do mercado financeiro, de forma resumida, tá? Sobre que a microestrutura ela fala sobre o impacto do comportamento de preços. Então, como executar as ordens, juntar compradores e vendedores da forma mais eficiente possível. O Uhum. broker ele é remunerado pela intermediação. Uhum. Então, os compradores e vendedores pagam um determinado valor pela intermediação. No mercado de futuros, em geral, é um valor fixo por contrato negociado. No mercado de ações e opções, em geral, é um percentual do volume transacionado. Tá? Então, o risco do broker é de ele não fechar os negócios, e não fechando negócios, ele não tem uma remuneração, ele não gera receita. Uhum. O trader, ele precisa do broker, muitas vezes, para conseguir Uhum. executar as suas operações. E o trader, o sucesso do trader é se a operação dar certo. Então, se Uhum. ele compra um ativo, o ativo subiu, ele ganhou dinheiro, deu certo. Se ele vendeu, o ativo caiu, deu certo, e vice-versa. Tá? Uhum. Então, o trader é quem toma o risco da Uhum. operação. E o broker é quem toma o risco da execução e, obviamente, de não conseguir fechar a operação. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Um precisa do outro, sobretudo para as operações grandes. Então, é um trabalho em conjunto. E o broker diferenciado é aquele que consegue entender exatamente o que o trader precisa para ajudar o trader a trabalhar na sua melhor performance. E o trader diferenciado é o que ganha dinheiro. Simples assim. Lógico, lógico, é que todo mundo busca isso, né? Então, muito legal, adorei a sua comparação aí com o maestro, acho que ficou super claro.
E agora, Raoni, dicas para essas pessoas realmente que estão em outras áreas, como você mesmo disse, você estava em engenharia, estava olhando para outras coisas e de repente se deparou ali com aquela plataforma e falou, o que é isso? E mudou o rumo da tua vida, né? Então, para essas pessoas que de repente gostariam de começar no mercado, quais são as dicas? Se você puder falar 3 dicas. Olha, Roberta, 3 dicas para que essas pessoas comecem. Eu quero dar uma virada na minha carreira, eu quero seguir um outro rumo, e o mercado financeiro é algo que eu gosto, eu queria trabalhar de repente como um broker, ou como um trader mesmo, das minhas próprias finanças. Quais são essas dicas que você daria? As 3 principais. Então vamos lá. Você perguntou tanto na perspectiva de investimento quanto na Uhum. perspectiva de carreira, certo? Sim, sim. Então, respondendo na perspectiva primeiro de investimento, tá? Antes de pensar em investir, é importante pensar em poupar. Olha Uhum. a grande diferença nisso, né? Algumas pessoas que eu conheço, elas estão lá preocupadas em conseguir a melhor taxa, a melhor rentabilidade. Só que ela não sabe quanto gasta no cartão de crédito. Ela não tem um controle das finanças pessoais. Então, às vezes, tanto faz você ganhar 5 ou 10% em um investimento se você gasta o dobro no cartão de crédito. Uhum. Então, o primeiro passo é poupar. É estudar um Uhum. pouquinho sobre finanças pessoais, ter clareza total de como o dinheiro chega até você, como o dinheiro sai, sobretudo, e Uhum. aí dar o próximo passo, que é em relação a investir. Existe uma figura que faz toda a diferença no mercado financeiro, que é o assessor de investimentos. E o papel do Uhum. assessor é assessorar os investidores a adequarem os teus objetivos e os teus sonhos com base no teu capital disponível para investimento. E Tá? aí tá um Então, mito, né? Só te interrompendo um minutinho. Aí tá um mito, porque tem muita gente, eu já escutei, fala assim, não, mas esse assessor aí, ele quer ganhar dinheiro em cima de mim, né? Então, existe esse mito, né? Mas que o mas o assessor... assessor ele precisa ganhar dinheiro. É o trabalho dele. Ele está Exatamente. dedicando o tempo dele, a Um inteligência dele depende para do te outro, ajudar. né? Exatamente. É que nem você ir no médico e não querer pagar a consulta. Né? Uhum. Então, o assessor, sim, ele é remunerado, tem uma série de remunerações, o mercado está discutindo agora novas formas, mas sim, ele precisa ser remunerado e bem remunerado. Uhum. Afinal, as pessoas bem remuneradas, elas vão poder crescer, vão poder se desenvolver, então, assim, é uma pessoa de fundamental importância para a evolução do mercado financeiro no Brasil. Em relação à carreira, Roberto, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Mas eu não fiz exatas, eu não fiz economia, eu fiz pedagogia, arquitetura, Uhum. não tenho Uhum. espaço no mercado financeiro. Pessoal, existem tantas possibilidades no mercado financeiro, são tantas áreas, existem áreas operacionais, comerciais, marketing, compliance, segurança da informação, jurídico, o que vocês imaginarem existe no mercado financeiro. Tá? Então, o primeiro passo não, eu até escrevi sobre isso recentemente, né? É não ter nenhuma crença limitante. Não, eu não consigo, eu já estou velho, Uhum. passou o meu tempo. Não, muito pelo contrário. Né? Uhum. Pesquisem sobre o mercado financeiro, não apenas como uma tela de negociação, que é onde muita gente fica limitada, mas Uhum. pensa no mercado financeiro como um todo. Né? O que mais circula por trás ali de um preço de compra e venda, que é uma das últimas pontinhas, assim, do mercado Uhum. financeiro, é a negociação. Né? Uhum. Eu escrevi a minha carta 3, o título dela é Dicas sobre como ingressar no mercado financeiro. Lá eu dei, se não me engano, 11 ou 12 dicas, bem explicadinhas, assim, de como eu faria para entrar no mercado financeiro agora, né? Se eu estivesse Uhum. começando a minha carreira. Então, são 11 anos aí de experiência escritas em 11 dicas. 11 dicas, sensacional. E isso como é que faz para as pessoas te seguirem, para realmente buscarem e começarem a te acompanhar e conseguirem essas dicas aí? Legal. Bom, no Insta, e pessoal, eu faço isso de forma totalmente informal, tá? A ideia é ajudar mesmo e com uma vez por semana, duas, eu abro caixinhas de perguntas, tá até aberto agora, inclusive. Meu Insta é Rossetti. Acho que se eu passar o mouse aqui, o pessoal consegue ler, né? Então, é Rossetti, Sim. Rossetti, Raoni. E o meu Telegram é o contrário, Raoni Rossetti. Então, é, tem um conteúdo lá que eu acho que pode ajudar muita gente aí a ingressar no mercado financeiro. Eu gosto muito de quebrar paradigmas
e, sobretudo, mostrar para as pessoas que o mercado financeiro, ele já foi, tá? Um clubinho fechado, e ele não é mais. Uhum. Hoje basta querer fazer parte que o mercado precisa, cada vez mais de pessoas talentosas, éticas acima de tudo, corretas, com foco no cliente, para ajudarem o nosso Brasil se desenvolver cada vez A mais. deslanchar cada vez mais, não é verdade, nesse mercado. Principalmente você que já morou em Nova York, já teve experiência lá também da Alemanha, fez uma viagem muito interessante aí também pelo Vale do Silício, não é? Então, tem bastante experiência aí para compartilhar, não é verdade, Raoni? É isso aí. Rony, a gente poderia continuar conversando aqui por horas e horas, porque é um papo muito gostoso e a gente tem, com certeza, vai voltar a falar num certo momento, vamos falar de assuntos mais específicos, enfim, mais dicas para o pessoal, mas eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, gostaria de agradecer aí a chance de conversar, você ter aceitado ter essa conversa aí comigo e com todos que estão nos assistindo aí. E muito obrigada mais uma vez. E se você quiser deixar mais algum recado final para o pessoal, a gente já está encerrando. Legal. Pessoal, pode parecer um pouco filosófico, mas eu levo isso muito a sério, tá? Eu não sei quantas vidas a gente terá, nem se teremos outras, ou se ou se só teremos essa. Mas o que eu carrego para mim, para minha família, é que como fazer com que essa, a gente tem certeza que está vivendo, que ela seja incrível. Então, cuidado com deixar muito para depois e ter medo de tomar riscos e realizar os sonhos, né? O tempo é o nosso recurso mais escasso, então a gente tem que cuidar dele com muito zelo, tá? Então, desejo a vocês aí muito sucesso e atrevam-se, tomem riscos. Roberta, obrigado pelo convite. Obrigada, Rony. É exatamente, ser corajoso, não é mesmo? Ah, vamos mudar, não está feliz? Vamos mudar. A gente só tem o hoje, não é verdade? É isso Obrigada, aí. Rony. Um beijo, Obrigado. gente. Até o próximo AgroTraders. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Até mais. Tchau, tchau.